Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, eu voltei do mais absoluto nada, mas isso é por uma ocasião muito especial. Segunda-feira, dia 18 de abril, teremos a estreia da última temporada de Better Call Saul, que é a única série com a qual eu me importo, porque ela deriva da única série com a qual eu me importo, que é Breaking Bad. Neste vídeo eu analisarei o destino dos personagens e possíveis conclusões para a trama. Primeiro, Tuco, sim, o Tuco, o grande Tuco, um dos primeiros vilões de Breaking Bad, que foi também o primeiro a aparecer no primeiro episódio de Better Call Saul, naquele twist muito legal, muito inesperado. Tuco, ele está currently preso, certo? Mas o tempo de prisão dele já foi dito que está se esgotando. Então, pra mim, é muito claro que ele vai retornar na sexta temporada. Ele precisa retornar. Por quê? Porque ele começou a série e agora precisa terminá-la. Mais forte do que isso, ele precisa levar o tio Hector para casa. Sim, lembre-se, é ele quem cuida do tio em Breaking Bad. Ele precisa tirar o Hector daquele asilo e levá-lo para sua casa no México. Ele é uma presença que permeia todo o núcleo Salamanca, ele é mencionado várias vezes e ele precisa voltar. Ele precisa relacionar com o Crazy Eight, afinal de contas, ele entra no lugar do Crazy Eight quando o Crazy Eight é assassinado pelo Walter White. E supostamente, não me lembro ao certo, mas parece que ele e o Skinny Pete dividiram uma cela de prisão em algum momento da história. Seria muito bacana ver uma participação especial do Skinny Pete dividindo uma cela com o Tuco. Vamos passar agora para a relação entre Gus e Mike. Para mim a coisa é muito simples. O Mike, ele tem um código, ele tem uma honra que ele segue. Disso nós não podemos reclamar. Mas o Mike, ele é bandidão, certo? Ele é um bandido com moral, mas é um bandido. Ele tem limites, é claro, e ele não está gostando do que o Gus está fazendo com o pai do Nacho. Então o Gus ameaça matar o pai do Nacho se o Nacho não servi-lo como agente duplo entre os Salamancas e o cartel e a operação do Gus Fring. Então o Mike está ficando puto com isso, porque o Mike tem um código muito simples. Só podem morrer as pessoas que participarem do game, né, do jogo, desse mundo de criminosos e tal. O pai do Nacho não participa desse mundo. Ele rejeitou o próprio filho para se afastar de tudo isso. Então o Mike não vai permitir o Gus matar o pai do Nacho, não vai permitir o Gus ameaçar o pai do Nacho. E aí quando o Gus abrir mão disso, e eu tô até imaginando se não vai ter uma espécie de confronto quase físico, talvez o Mike fique puto contra o Gus, ameaça de dar um soco, ou realmente caia na porrada com ele, ou que ele fique muito puto, dê um sermão no Gus e fala assim: o pai do Nacho não está no jogo e não deve fazer parte disso, ele não é uma moeda de troca. E eu acho que o Gus vai realmente liberar o Nacho, liberar pelo menos o pai dele, convencido pelas palavras do Mike. A relação entre os dois Breaking Bad é muito pacífica, é muito mútua, recíproca. Quero dizer, existe um código ali muito acertado entre os dois, um código que já foi quebrado antes, quando o Mike teve que matar o Werner, e quando o Mike duvidava que o Gus fosse diferente do Salamanca, e depois eles se acertam nesse ponto. Agora o código foi quebrado de novo, porque o Gus quer matar o pai do Nacho. Os dois então vão acertar essa parceria deles e vão jogar xadrez com a família Salamanca. A gente viu no trailer que o Gus aperta a mão do Hector, isso é bizarríssimo. Por que esses dois inimigos mortais estariam apertando a mão? O Gus está fazendo algum fingimento, ele está fazendo algum jogo ali, ele está fazendo uma peça, entende? Uma farsa, justamente para ludibriar o Hector. E depois tudo vai ser descoberto. Sabemos que, até onde Gus e Mike sabem, o Lalo está vivo. Mas o Lalo vai acabar se revelando quando sair por vingança. E aí o Mike e o Gus vão ter que fazer um jogo de gato e rato contra o Lalo e vai ser muito, muito emocionante. Pessoal, uma rápida pausa aqui no vídeo só para eu anunciar a todos vocês que eu estou dando aulas particulares de português. Português eu digo gramática, redação e literatura. Se você precisa ir fazer alguma prova, algum concurso, ou se você precisa reforçar essas matérias que você não manja muito na escola, por exemplo, não hesite, por favor, em me contatar pelas redes sociais e a gente poder fazer alguma aula aí em conjunto. Eu também faço revisão e correção de textos no geral, então, se você tem interesse, me contata aí, coloca um comentário ou me chama pela DM do Instagram, vamos conversar. Valeu! Eu acho que o Nacho vai matar o Lalo, meus amigos. Eu acho que Nacho matará o Lalo. Fazendo isso, o Gus vai liberá-lo da vida de crime e o Nacho vai pegar então o Ed the Disappear
e sumir no mundo. O Nacho, ele é o Jesse dessa série. Esse criminoso que faz coisas horríveis, mas que tem arrependimentos e emoções verdadeiras e que no fundo é uma boa pessoa. O Nacho é uma boa pessoa. Ele só se envolveu com as coisas erradas. Ele vive à sombra da morte constantemente. Ele vive fugindo de pessoas que querem matá-lo. Ele já olhou a morte nos olhos e escapou várias vezes. O Nacho é o Jesse dessa série e o Jesse termina livre. Toda a temática do Jesse Pinkman é a liberdade e tomar as próprias decisões, que é exatamente o que o Nacho fala quando conversa com o Dom Elario na season finale da 5ª temporada. Quero hacer mis propias decisiones, como ele diz para o Dom Eladio. Então, o Nacho vai sobreviver, amigos. Eu não tenho dúvida. O Nacho, se o Nacho morrer, eu deleto o meu canal. Gente, seria de uma bobeira extrema ele morrer. Seria assim desfazer tudo que o personagem dele significou, tudo que o personagem dele fez, toda a jornada dele seria em vão se ele morresse. Eu acho que ele vai matar o Lalo e assim se libertar da dívida com o Gus Fring, mas perseguido por todos do cartel e enfim, ele vai contratar o desaparecedor e sumir. O pai dele eu acho que não terá a mesma sorte. Veja, um desses dois vai morrer, Nacho filho ou Nacho pai. E meu voto é pai do Nacho. Não que eu queira que isso aconteça, mas Better Call Saul precisa de uma morte trágica. Tivemos o Chuck já, é óbvio. Tivemos o Werner, sim. Mas precisamos de uma morte trágica na última temporada. E eu acho que essa morte trágica, porra, eu acho que será o pai do Nacho. Infelizmente, eu acho que vai ser ele. O pai do Nacho será morto pelo Lalo, provavelmente. Mas o Nacho vai conseguir matar o Lalo e escapar para sempre, e é assim que o Sol vai ficar sabendo desse cara que faz pessoas desaparecerem, e é assim que o Sol vai ficar sabendo que não fui eu, foi o Inácio. Quem foi o Inácio? O Inácio é o cara que matou o Lalo. Só que, outro ponto, Sol na série não sabe... Não estou falando com você, sim. Sol na série Breaking Bad não sabe que Lalo está morto. Ou ele sabe e pensa que o Lalo fez uma espécie de vingança póstuma, Nós temos que ver como é que os escritores vão se encontrar, Mas eu acho que o Sol não vai ficar sabendo que o Lalo morreu, mas vai ficar sabendo que foi o Nacho que tentou matá-lo. É tudo muito dúbio, tudo muito ambíguo, não tem como dizer certo, mas o mais lógico é que o Sol não vai ficar sabendo do destino do Lalo. E qual vai ser o destino do Lalo? Senhores, a morte, não tem como, esqueçam. Vocês parecem, quem quer o Lalo vivo, parece aqueles caras que achavam que o Kylo Ren não ia morrer nas sequels. Gente, pelo amor de Deus, pensem no conceito básico de roteiro. Vilões morrem, tá? Vilões morrem. Vilões redimidos morrem com ainda mais força. Não existe final para o Lalo que não seja a morte. Ele vai morrer, ele vai ser assassinado e vai ser sangrento pra caralho. E uma das maiores dúvidas, se Lalo vai morrer, quem irá matá-lo? A primeira aposta óbvia é o Mike. E aí, aqui a gente pode ter duas coisas, ou o Mike mata o Lalo durante um confronto, que eu acharia uma coisa meio besta, pra ser sincero, ou ele mataria o Lalo espelhando a cena dele matando o Werner na 4ª temporada, porque ele não queria matar o Werner, mas foi obrigado. Já o Lalo, ele quer matar, porque o Mike também não gosta dos Salamancas, Mas eu não acho não que o Lalo vá ser morto pelo Mike. O Mike já matou gente demais nesse universo, o Mike já matou muita gente. Eu acho que dar mais um assassinato nas mãos do Mike é muito Outra grande dúvida é quem o Lalo vai matar até ele ser morto. Meus votos, infelizmente, são pai do Nacho. Talvez não matar, mas ferir gravemente, enfim, as namoradas do Nacho, como a gente viu nessa cena do trailer. E também aquela velhinha que cuidou do Mike quando ele foi esfaqueado. No trailer a gente vê uma mão pegando uma tesoura e a velhinha de fundo. Eu acho que essa velhinha dançou, meu amigo. O Lalo tem que fazer um estrago antes de ser morto para criar, solidificar realmente essa imagem de grande vilão que ele é. Isso nos leva ao último e mais importante trio de personagens, que é Jimmy, Kim e Howard. Então, Howard, como vai terminar o Howard? Gente, algumas pessoas teorizam que o Howard vai se matar, que ele vai entrar em depressão. Não. O Howard já teve a depressão na série, foi um dos arcos do personagem, foi ele passar por depressão. Mas ele está curado, ele fez lá a terapia, a psiquiatria, ele agora está bem. Ele não irá cometer suicídio, ele não irá voltar à depressão. Mas algo pior vai acontecer com ele, se é que é algo pior que o suicídio e a depressão, é que ele vai ser completamente arruinado. A carreira dele vai ser obliterada. O Jimmy e a Kim
estão montando um esquema para destruir, assim, para obliterar, para terminar a carreira do cara. Ele vai terminar pobre, sem nada, a agência dele vai falir. Nós nunca ouvimos falar da HHM no universo Breaking Bad, não que fosse relevante, mas assim, se o Saul ainda tivesse um adversário no campo do direito, seria o Howard. E esse cara nunca é mencionado, por quê? Porque o Howard sairia de cena. O Howard jamais nesse mundo conseguiria olhar pro Jimmy McGill virando Saul Goodman, defendendo criminosos do cartel e multitraficantes, assassinos, bandidos. Jamais. No trailer nós vimos que o Howard está construindo um caso para incriminar o Jimmy pelas peripécias, pelas bagunças que o Jimmy causou, enfim. E esse caso que está fazendo contra o Jimmy, obviamente vai ser infrutífero, porque Kim e Jimmy vão se juntar e destruir a carreira do Howard, que vai sumir, vai morrer assim, eu digo metaforicamente, ele vai acabar na sarjeta, tá? Não tenho dúvida que vai ser isso. E o destino do Howard, senhoras e senhores, isso vai ser o pontapé, vai ser a gota d'água, vai ser o gatilho para o destino final, para o alavancamento final de Jimmy e Kim. Qual vai ser o destino deste casal que conquistou a televisão nos últimos anos, que esse casal que se tornou o mais querido do universo Breaking Bad? A Kim tá morta, por que ela nunca foi mencionada em Breaking Bad? Por que ela nunca apareceu nas das caras, o Saul Goodman nunca mencionou ela? Senhoras e senhores, qual é a minha aposta para Jimmy e Kim? Fica para o próximo vídeo do canal. Eu não tenho tempo de contar aqui para vocês por que é óbvio que ela vai viver. Viver, você disse? Sim, senhoras e senhores, eu disse viver. É óbvio, inacreditavelmente óbvio, que Kim Wexler não irá morrer na sexta temporada de Better Call Saul. Se você quiser entender esta minha teoria, não perca meu próximo vídeo aqui no canal, onde discutirei os destinos de Kim e Jimmy e o desfecho da série como um todo. Valeu, até mais!